E a América do Sul é o lugar onde, enfim, a minha história começou há muito tempo atrás. Então toda a minha socialização, tudo que me foi ensinado é fruto de um processo sul-americano, que tem essa mescla do que é africano, do que é nativo americano, do que é também europeu. Então eu sou fruto desse processo, do que se tornou a América do Sul, a América Latina como um todo. Eu sou fruto desse resultado, tanto na minha aparência quanto na minha criação. Então a América do Sul é um lugar cheio de respostas, assim, cada povoado que você entra, cada país que você cruza de fronteira, cada lugarzinho vai te mostrar uma versão tua que você poderia ter tido se não fosse socializado exatamente por aquela família, naquela cidade, naquele bairro. Então, para mim, a América do Sul é nossa, é um portal, assim. Eu acho que a Aline, antes de viajar à América do Sul, era uma menina limitada, assim. Não tinha muita ideia das minhas próprias capacidades, não tinha ideia do tamanho do mundo. Eu tinha muitas verdades, muitas crenças que me limitavam. Então, o meu mundo era muito pequeno. Eu não conhecia muitas oportunidades, eu não conhecia as opções que eu tinha. O que eu posso ser? Para onde eu vou? O que eu quero ser? Eu não conhecia todas as opções. Viajar me mostrou oportunidades que eu não sabia que existiam. Eu tinha muitas limitações em relação ao meu corpo, ao que eu podia fazer, à minha sexualidade, as minhas crenças. Eu não sabia que existiam outros tipos de crença, outros tipos de expressões espirituais. Então, basicamente toda a minha vida era limitada. Eu sinto que a principal mudança que eu vivi viajando, que inspirou as outras mudanças que vieram, foi justamente questionar Deus, questionar o cristianismo especificamente. Porque quando eu comecei a questionar e comecei a me perguntar se aquilo era a minha verdade ou se era a verdade só da sociedade onde eu fui criada, isso começou a me libertar de várias outras coisas, de vários outros padrões, vários outros pecados que eu achava que eu cometia e que quando você desconstrói a ideia do cristianismo, você deixa de ser pecador, né? Então, esse foi o principal porque desencadeou um montão de outras desconstruções. Em 2015, quando eu fiz meu primeiro mochilão pela América do Sul, eu visitei uma igreja na Bolívia e bem na entrada assim da igreja tinha um altar e tinha um diabo nesse altar. E eu fiquei chocada, assim. Perguntei para a moça que fazia a guia, ela era anfitriã da igreja, eu perguntei porque tinha um altar para o diabo, e ela disse, não, esse não é o diabo, esse é o tio. E ele é o Deus debaixo da terra, assim como tem um Deus acima nos céus. E ele é responsável por fertilizar a Pachamama. E aí eu entendi que aquele mano, que enfim, a característica dele de diabo, ele era o pai natureza, vamos dizer, porque se ele fertiliza a mãe natureza, ele só pode ser o pai. E aí isso foi muito chocante para mim, muito chocante, porque eu nunca tinha visto um altar para uma figura que representa o diabo numa igreja cristã. E aí eu entendi, foi a primeira vez que eu entendi o sincretismo religioso e entendi que o sincretismo é uma maneira que a igreja encontrou de se manter. Né? Então ela usou um montão de expressões das culturas originárias, enquanto estava rolando o processo de cristianização na América, para poder se manter. E aí isso foi um despertar muito forte, mas eu ainda tinha muito medo, muita culpa de assumir que eu não acreditava mais naquilo. Porque quando você é cristianizado a partir do medo, né? Então foi muito difícil, assim, eu tentava afastar os pensamentos, quando vinham as dúvidas eu ficava, não, cala a boca, não quero pensar nisso. E
Eu lembro que em 2017 eu fiz uma viagem sozinha para o Peru. Foi a primeira viagem que eu fiz sozinha para fora do Brasil e foi a segunda da vida, assim. E uns dias antes, 2 dias antes, eu tinha tido uma crise de pânico por causa do trabalho. Eu já tinha voltado do primeiro mochilão, voltei a trabalhar e tava sentindo que esse rolê não era mais pra mim, assim. Tipo, uma vez que você sai, você abre a porta e sai pro mundo, voltar e fechar aquela porta é uma tortura, assim. Então eu fiquei ali me torturando por 1 ano e aí justo quando tava chegando nas minhas férias eu surtei, tive uma crise de pânico. Quase não viajo, só fui porque já estava tudo pago, já estava tudo acertado. E aí foi uma viagem de férias. E aí eu lembro que eu estava sentada, eu estava super triste, assim, meu olho era vazio, assim. Essa crise foi uma das coisas mais importantes que aconteceram comigo. E aí eu, super vazia, fiz uma trilha no Glaciar Pastoruri, no norte do Peru. E aí tem uma geleira ali que está derretendo, né? E aí eu sentei e fiquei olhando aquelas gotas caindo, tava ali só triste. E aí eu comecei a ter umas visões e muitas respostas, assim, me vieram muitas reflexões em relação à minha relação com Deus, a minha relação com a minha espiritualidade. Esse foi o momento que eu consegui encontrar as respostas que durante 2 anos eu fiquei fingindo que não estavam aqui no meu subconsciente. Enfim, né? A dúvida estava ali. É importante uma pessoa se empoderar por si mesma e não ficar esperando que alguém vá cuidar dela, que alguém vai proteger. Até porque, se a gente for olhar biblicamente falando, existe o livre-arbítrio. Então, eu não tenho que esperar que ninguém vá me proteger ou fazer nada por mim. Eu tenho que fazer isso e eu tenho que aprender a fazer isso. E dentro da casa, debaixo dessa proteção alheia, eu não vou poder fazer. Caminhando, eu vou conhecendo outras expressões religiosas, outras filosofias, outras ideias que eu vou pegando para mim e criando o meu próprio caminho para ir buscando a minha própria interpretação do que é Deus, se é que existe e quem é para mim. Então, abrir essa porta é ter autoridade sobre a sua própria fé, sobre as suas próprias crenças e não ficar abraçando ideias que foram impostas de maneira totalmente violenta há mais de 5 séculos e desrespeitou um montão de outras religiões, um montão de outras espiritualidades que existiam aqui ou que vieram, né, com as pessoas que foram traficadas da África. Essas pessoas também trouxeram as suas espiritualidades, mas a igreja cristã, ela foi ao longo do processo de colonização deturpando tudo isso, sincretizando com os próprios dogmas para não se perder. E, enfim, eu não vejo sentido em ser uma pessoa latina cristã. Não vejo sentido. E, de verdade, não estou falando de Deus ou de Jesus. Estou falando dos dogmas da igreja e de tudo que a igreja cristã representa. Hoje a minha visão de espiritualidade é a busca. Para mim, buscar é a espiritualidade. Eu já fui religiosa, hoje eu não sou religiosa, não sigo padrões, não sigo ritos, eu faço só o que eu sinto, e aí isso é um processo de autoconhecimento muito grande. Para você poder entender sua própria espiritualidade, você tem que ter autoconhecimento, não tem como. E espiritualidade para mim hoje é expandir a minha consciência. A minha consciência é o que algumas pessoas chamam de alma. É um nome, uma maneira que a gente pode chamar, né? Expandir a minha consciência através de livros, através de músicas, através de filmes, através de conhecimentos ancestrais africanos ou originários da América, de outras expressões. E aí eu não quero me enfiar em nenhum padrão, não quero sair de um padrão para me enfiar em outro. Eu quero ter a minha própria crença. E como eu acredito que Deus é a busca, eu acredito que ao longo da história da humanidade, muita gente está buscando. A filosofia é um balde cheio assim, de respostas, porque haviam pessoas buscando isso também. Então, se eu posso usar tudo que todas essas pessoas ao longo da história da humanidade encontraram para ver o que faz sentido para mim, é uma maneira de me desconstruir e ajudar na minha reconstrução, assim. E, enfim, a América do Sul,
tem muitas das respostas que a gente acaba criando, gerando quando a gente começa a desconstruir. Eu já sei o que eu não sou. E quem eu sou, quem eu posso ser, quem eu posso me tornar. E eu acredito que a América do Sul vai me dando muitas dessas respostas quando eu visito, não sei, uma comunidade ribeirinha no Amazonas. Ou quando eu visito uma família guarani no Paraguai. Ou quando eu participo de um ritual de medicina natural no Vale Sagrado. Então, cada lugarzinho desses tem algo para me mostrar e que me dá respostas. E, enfim, a América do Sul é um lugar muito rico e a gente não está falando necessariamente de dinheiro, apesar de que sim, tem muito dinheiro por aqui, mas a gente está falando de riqueza real, riqueza natural. A gente tem rio, a gente tem terra, a gente não precisa ter fome. Me colocar também em contato com essa natureza, visualizar isso dessa maneira diferente, também me deu muitos novos significados. E, enfim, também me ajuda a me conectar com verdadeiros deuses, vamos dizer. E conhecer cosmovisões também me ajudou a me empoderar como mulher, porque, tipo, eu sou um pouco cética, apesar de ser bem espiritualizada, eu sou cética. Então eu sempre trago para um pouco a vida real, um pouco padrões científicos. Então eu conheci, sei lá, a trilogia andina, o espírito do jaguar da Amazônia, e eu não vejo isso como um espírito além de mim, tá ligado? Mas senão eu vejo como me comportar como um jaguar, me comportar como uma serpente, como um condor. Então eu consigo me empoderar como uma mulher que nasceu na América do Sul. E se os meus ancestrais usavam esses animais como referência para os seus espíritos, e se para mim espírito é consciência, cara, a América do Sul é um tesouro, assim, é um baú. Esse processo de despertar de latino-americanidade é importante para a gente se reconhecer no mundo. Eu acho que o brasileiro é meio perdido no rolê, né? A gente, enfim, foi colonizado por Portugal sozinho em todo o continente e a gente já não tinha esse acesso aos outros países. E eles se consomem música, se consomem filme, eles se entendem de uma maneira que o brasileiro não se conecta. Então, óbvio, o Brasil é América Latina, mas é uma cara diferente da América Latina, não tem como negar. Não tem como dizer que o Brasil é igual. Não é igual, é similar. Tem coisas em comuns, porque a gente foi, enfim, teve um processo de colonização um pouco diferente, porque foi por outro país. Então, toda a visão de mundo que a gente recebeu é um pouquinho diferente da visão de mundo que da Bolívia, ou, enfim, da Colômbia. É um pouquinho diferente. E nós fomos colonizados por Portugal, que colonizou também uma parte da África. Então, a visão do Brasil, o que eu imagino, é que era uma visão para o Atlântico. Então, a gente olhava para o outro lado do oceano. Até porque vieram muitas pessoas do outro lado do oceano fazer parte desse processo de alteração biológica que é a América Latina, mas especificamente falando de Brasil, vieram muitas pessoas da África. Então, o Brasil ele é resultado de parte desse processo de colonização do continente, mas também de parte desse processo que foi a colonização da África. Então, o Brasil é um resultado único, mas que não deixa de ter essa parte similar com a América Latina. Então, o nosso processo de colonização, nosso processo cultural, nosso processo político até hoje é muito latino. Então, o brasileiro ele está perdido no rolê porque ele não se identifica como latino, mas também não é africano. Só que a gente não é só brasileiro. O Brasil ele faz parte de algo mais. Então, quando você entende que o Brasil ele também é parte da América Latina, você consegue entender a socialização brasileira. E eu consegui, por exemplo, entender o Brasil, perdoar muitas coisas do Brasil, ou aceitar e amar muitas coisas do Brasil quando eu entendi o que é esse resultado. Entender que o Brasil é resultado de algo. O Brasil ele não existia antes de 1500. Existia aquele território. Mas o Brasil, o termo Brasil, a população brasileira,
A sociedade brasileira, não. Então, quando você olha para a América Latina e entende que você pertence a isso, você consegue entender um pouco mais o Brasil e entender, olhar para as problemáticas que a gente tem hoje e entender de onde nasceu essas problemáticas e também cogitar certas resoluções. E, enfim, esse processo de pertencimento também é abraçar pessoas que vivem processos extremamente parecidos, que viveram processos históricos e políticos extremamente parecidos e poder se juntar, porque nós somos 220 milhões de pessoas que estão ali boiando sozinho. Se a gente se juntasse com outros países da América Latina, nossa, a gente é uma puta potência social, histórica, natural, e a gente fica agindo como o terceiro mundo, como os pobrezinhos, como os coitadinhos. E na moral, a gente é foda pra caralho, a gente tem muita coisa. E que quando mais pessoas se entenderem como latino-americanas e se juntarem com outros latino-americanos, esse grupo vai ficar mais forte, maior, esse empoderamento vai ser mais claro e mais acessível a todas as pessoas. E enfim, não tem como fugir de um progresso, só que é um progresso latino-americano. E para isso, enfim, tem vários processos contra a hegemônia, de descolonização, enfim, tem vários processos que são importantes, mas que a primeira parte, assim, é se sentir pertencente. Esse é o primeiro passo. Quando você olha todas as sociedades latino-americanas, cada uma tem suas expressões. Só que o que tem em comum em todas elas são os nossos problemas políticos, que é por conta de baixa autoestima, de achar que a gente precisa sair daqui e ir para a Europa, ir para a Austrália, para os Estados Unidos, para poder ter uma vida boa. Ficar comprando um sonho que nem é nosso. E tentando ser uma coisa que a gente não vai ser. Uma coisa que a gente nunca vai ser na vida é branco. A gente não vai ser branco. Nós não somos brancos. Até as pessoas brancas da América Latina não são brancas. Elas são latino-americanas. Ninguém vai te tratar como uma pessoa branca quando você estiver na Itália. Ninguém vai te tratar como branco quando você estiver na Austrália. Vão te tratar como pessoa latina. A partir do momento quando você abrir a sua boca para dizer sou do Brasil, pronto, você já não é mais branco. Mas também ser latino-americano é ver como muitas expressões resistem até hoje. Tipo, uma das coisas que eu tenho assim mais orgulho, por exemplo, é escutar a galera no Equador falando quichua, ou poder participar de uma cerimônia de ayahuasca. Essa parada tá resistindo há séculos. Então, a América Latina é levar essa resistência no sangue. Quando você desperta, nossa, é um caminho sem volta. Você passa a sentir essa resistência que é ancestral. Então, a gente passa a sentir essa resistência e enfim, a gente começa a se identificar de verdade com o que rolava aqui antes e entender o que de verdade é ser latino-americano. Então, para mim, ser latino-americano é essa mescla entre uma baixa autoestima social e política e uma força, uma resistência e uma alegria que não existe em outros lugares do mundo. E a gente vai buscando referências em outros lugares, enquanto as nossas próprias referências ancestrais estão ali dormindo. Eu acho que quando você começa a ter consciência de que essas coisas existem, essas expressões culturais, quando você, enfim, passa a entender esse processo de construção, não tem como continuar dormindo. Para você descobrir alguma coisa, você tem que ser de fora, tá ligado? Para você descobrir. E eu sou daqui. Então eu não estou descobrindo a minha latino-americanidade, eu estou despertando, ela já estava aqui, já está correndo no meu sangue, já está no meu subconsciente, já está no meu inconsciente coletivo. De todas maneiras, todas as pessoas que foram socializadas na América Latina, todos nós temos isso na nossa genética, através da dança, através da culinária, através das nossas crenças. É um autoconhecimento pessoal e é um autoconhecimento coletivo também. Porque a gente é indivíduo, mas também a gente é sociedade. A gente não tem como fugir da sociedade, a gente está aqui. Então é um processo de se autoconhecer e ter empatia com os nossos irmãos, de entender que eles estão nesse processo também, que está todo mundo dormindo, algumas pessoas vão despertando aos pouquinhos,
Muita gente tem muito medo de despertar, muita gente, nossa, muita gente. Você vai ver verdade, quem tá afim de ver verdade? É um autoconhecimento pessoal, um autoconhecimento coletivo, social. E eu acho que a humanidade, o ser humano, a natureza, o planeta Terra, o universo, é tudo tão complexo, não tem como terminar de buscar nunca, nunca. Eu não li nem metade dos livros que eu posso ler. Eu não vi nem metade dos documentários, eu não conversei com metade das pessoas que eu posso conversar. E eu não faço ideia do que eu posso me tornar. Eu acho que me manter nessa busca é o sentido da minha vida. E enfim, acredito que quando chegar o momento de morrer, que os meus olhos vão fechar pela última vez, o que eu tiver encontrado até ali vai fazer todo o sentido do mundo e aí eu vou ter encontrado Deus.